Bora conhecer mais um pedacinho de Minas, porque hoje é dia de Achamos em Minas. E a nossa viagem de hoje é por um dos distritos de Ouro Preto, famoso por suas belezas naturais, por suas boas histórias e pelo seu artesanato, principalmente pelo seu artesanato feito em pedra-sabão. E é conhecido como Coração de Ouro Preto. Bora comigo dar uma volta por Cachoeira do Campo? Apesar de pequenininha, Cachoeira do Campo tem diversos atrativos, entre eles suas casas de arquitetura colonial portuguesa do século XVIII, belezas naturais e o artesanato, principalmente o feito em pedra-sabão. Comecei meu passeio por aqui caminhando, claro, e entre uma rua e outra encontrei o Genivaldo, conhecido como Ponte Nova, e foi ele que me contou algumas histórias de Cachoeira do Campo. Aqui é um lugar que tem muita história, porque lá no século XVIII, quando houve, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, foi nesse local aqui que o Nunes Viana, que era o líder, se autoproclama governador de Minas, né? Como um dos vencedores da Guerra dos Emboabas. Então isso ocorre lá por volta de 1708, 1709, quando teve a Guerra dos Emboabas aqui na região. Ela tem esse nome Cachoeira do Campo, é uma região que tem muitas cachoeiras. Até o Dom Pedro, quando veio, passou pela região, ele ficou assim admirado, né, pelo campo e as cachoeiras que ele encontrou aqui na região. E aí essa região ela vai passar depois de um tempo a ter o nome de Cachoeira do Campo. E desta forma, a Cachoeira do Campo segue encantando quem passa por aqui. E de história em história, seguimos para a Casa de Cultura que fica em um dos belos casarões daqui. O acervo conta um pouco mais sobre momentos históricos que marcaram Cachoeira do Campo, como a passagem de Dom Pedro II por aqui, a Guerra dos Emboabas e peças que fizeram parte do dia a dia do cachoeirense, entre diversas outras histórias. E essa outra referência aqui é de um fato que ocorreu, né, em 1720, houve uma revolta chamada Revolta de Vila Rica, a qual tinha como proprietário da área o Pascoal da Silva Guimarães. Ele tinha mais de 300 escravos e ele tinha uma pessoa que era o braço direito dele, que é o Felipe dos Santos. Esse Felipe dos Santos, na altura, é o único que eles conseguiram prender e ele foi preso aqui na região de Cachoeira do Campo e aqui na praça, em frente, houve o esquartejamento. Ele foi esquartejado vivo. Pois é, então para quem quiser conhecer um pouco mais da história do distrito e da região, a Casa de Cultura é uma boa pedida. Como eu disse, as esculturas em pedra-sabão daqui são famosas e foi no ateliê do Hernani, um dos escultores mais tradicionais daqui, que conheci um pouco mais dessa arte. Cheguei e ele já estava com a mão na massa. Então, Hernani, essa é a famosa pedra-sabão, né? Luciana, essa aqui é uma rocha metamórfica, a gente... no processo vulcânico lá tem vários cozimentos, vamos dizer assim, né? Então a gente tem uma variação, desde o talco, que é a menor dureza entre as rochas, até o serpentinito, que é uma pedra mais dura que o ferro. Para a gente diferenciar a gente que é do ramo, que trabalha, então a gente fala pedra talco, aquela pedra de corte para artesanato, e essa pedra sabão, essa aqui é a pedra de panela. Essa é a pedra de excelente qualidade para se fazer panela, né? Porque ela é uma rocha... ela resiste ao calor, né? Então ela pode resistir às temperaturas e aí a pessoa vai e faz a panela com essa pedra. Mas eu não gosto de fazer panela, que eu acho muito perigoso trabalhar com torno, eu morro de medo. Meu negócio é fazer artesanato natural, sem precisar o torno. Eu uso meus marteletes, minhas furadeiras, minhas serras, mas mexer com torno eu não mexo. Não mexe não. Nossa senhora, mas mexe com isso aqui que eu estava vendo. É um trabalho pesado, né, Hernani? A pedra-sabão, ela exige da gente uma certa resistência física. Tem que... Você levanta peso, você tem que segurar, por exemplo, uma ferramenta dessa aqui de 11 quilos. Então você tem que estar preparado.
E essa pedra aqui que faz Cachoeira do Campo ser tão famosa por causa de suas esculturas, né? Cachoeira é uma referência. Como a pedra-sabão é quase endêmica da nossa região, né? Nós estamos no quadrilátero ferrífero, então essa região aqui tem pedra-sabão do Cerro até a região de João Molevade, só que comercialmente explorada e com a qualidade propícia para o artesanato é aqui na região de Ouro Preto, Mariana e Santa Bárbara. Então esse cinturão da pedra aqui é a pedra de melhor qualidade, então nós somos privilegiados. Bacana, pois é, eu estava vendo aqui, quando a gente chegou, o Hernani estava fazendo essa banheira, né? Esse é um dos trabalhos do Hernani, mas bora lá conhecer outros? Bora, que tem coisa ali para mostrar. Então vamos lá. E tem outras peças que a gente faz, né? A escultura abstrata, que esses meus mestres nos anos 60, eles falavam arte de Brasília. Eles nem sabiam que o nome era escultura abstrata, né? E hoje são referência na pedra-sabão, são os baluartes da pedra-sabão. Então, foi o primeiro trabalho que eu comecei a fazer, escultura abstrata. E aqui, essa escultura aqui, ó, é o símbolo da vida, né? Porque a natureza é uma professora e ela carrega a gente, é o símbolo, né? Nós agarrados à natureza, que é o livro da vida. A nossa função é embelezar a vida. Eu acho que é isso que é gostoso, você olha para uma pedra bruta e imaginar que dali de dentro vai sair algo que vai encantar alguém. E dessa forma, com seu talento, dedicação, inspiração e mãos firmes, ele faz esculturas incríveis e utilitários lindos. E além do artesanato feito em pedra-sabão, Cachoeira do Campo também tem diversos outros artistas, cada um com sua arte, cada qual com seu próprio talento. E é na Feira de Artesanato do Distrito que podemos encontrar vários deles. Aqui tem um pouco de tudo: cestaria, cerâmica, panelas de pedra-sabão, esculturas, doces, quitandas em geral, entre diversos outros trabalhos. São vários artesãos que enfeitam o distrito com suas artes. A Rosângela, por exemplo, faz diversos artesanatos e produz delícias derivadas da jabuticaba que fazem o maior sucesso por aqui. Então quer dizer que Cachoeira do Campo é terra da jabuticaba? Com certeza, minha filha, aqui é o lugar da jabuticaba. A gente foi muito feliz aqui nesse espaço, que a gente tem ainda uma parte grande de jabuticaba, e são jabuticabas de origem da Mata Atlântica ainda, são as jabuticabas sabarás, mais docinhas que tem, entendeu? A gente aqui respira doçura a partir da jabuticaba. Oh, delícia, hein? Nossa, você não tem noção, filha. Então, assim, é uma loucura isso aqui, sabe? E falo que a jabuticaba aqui, ela está virando, assim, de verdade, o ouro preto de Minas. E com esse ouro preto de Minas, a Rosângela faz diversos produtos. E claro que eu quis experimentar um pouquinho de cada: molho, geleia, compota e, claro, licor de jabuticaba. Aê! Nossa, maravilhoso! Como não amar tamanha doçura? Realmente, como não amar? Conhecemos também na feira o trabalho em madeira do Adenilson, que desde jovem é apaixonado pelo seu ofício. Meu trabalho especificamente mesmo, eu gosto de trabalhar muito em madeira. Luminárias, arandelas, talandeiras, essas coisas assim. O meu trabalho, posso dizer que é um autodidata. Eu aprendi assim, fazendo, né? Observando os vários artistas coloniais e de observação mesmo, um trabalho de observação. Eu era criança ainda, né? Eu sempre gostei de arte, desenho, da cultura barroca, colonial. Aí eu sempre gostei desse tema, né? A madeira é minha paixão. Ê, paixão! Paixão que o esposo da Genilda, o artesão Arthur Alberes, também compartilha. É ele que há quase 30 anos faz esse trabalho em cerâmica. Vieram de longe e encontraram em Minas um novo lar. Nós viemos de Recife, né? E meu esposo já trabalhava lá, ele começou na idade de 13 anos. Fazendo esses artesanatos que você está conhecendo hoje. Nunca teve aula, mas
Ele ficava só aí observando eles trabalhar e aprendeu por si próprio. Temos os vasos para as plantas, né, que são tudo para jardinagem. Temos filtro de barro, moringa. Aí eu tenho as bacias de suculentas, as luminárias de suculenta. Tem a nossa bonequinha, a Maria, que é o casalzinho do João. E é fofo demais, né? Bora pra gastronomia e destaque para um queijo delicioso que é produzido por aqui e que tem ganhado fama para todo lado. Ano passado, inclusive, foi premiado com medalha de ouro no concurso Queijo Brasil. A minha família de produtores de leite na região de Viçosa, o município de Pedra do Anta. E essa tradição da família, desde a época do meu bisavô, eu acho que eu carrego isso no sangue. Sempre gostei de fazenda leiteira, de produção de leite. E há 6 anos eu resolvi fazer o queijo. Minha avó já fazia queijo naquela época, né, a partir da década de 20, dos anos 20, de 1920. E eu acho que peguei essa tradição, eu havia produzir queijos, né? E eu achei isso muito bacana. E assim, há 6 anos, o Eduardo resolveu investir no delicioso mundo queijeiro. E como diz um amigo meu, o mineiro, quando quer elogiar, fala assim: seu queijo não é ruim, não. Ótimo! Então vamos lá conhecer um pouco mais desse queijo? Bora lá! Chegamos numa hora boa. Essa é a Cibele, a nossa queijeira. Ela está no processo agora de cortar a massa, né, desse leite que já foi coagulado. E esse processo é interessante porque com ele a gente consegue expulsar o soro e depois fazer o queijo. Esse corte ela faz com a lira, vocês estão vendo aí esse objeto, né, que ele corta nos 2 sentidos para transformar essa grande massa em pequenos cubos, que aí facilita expulsar o soro. O leite tem cerca de 85% de água. Então, para a gente conseguir fazer um queijo, a gente precisa expulsar essa água. É muita água, né? Muito, sai em forma de soro. Agora que acabou o corte, a Cibele está misturando por cerca de 10 minutos e nesse processo vai haver uma decantação da massa, esses pequenos cubos vão para o fundo e o soro sobe. Depois de 10 minutos, vocês podem ver, a massa desceu, né? Ela decantou aqui para baixo e o soro aflorou. Nesse processo ali no escorredor, ela continua tirando o restante do soro. Vocês veem que ele ainda está escorrendo. O tecido faz parte do modo de fazer do queijo Minas artesanal, da maioria das regiões. É interessante a gente ver isso agora, que a Cibele está terminando de espremer a primeira partida de queijos e ela vai retirar o tecido. Agora ela vai colocar o sal. O nosso sal ele tem uma granulometria de tipo um cascalho, a gente chama de sal cascalho. Ele é interessante porque ele penetra menos na massa. Então o queijo ele é pouco salgado. É um queijo normal, de sabor suave também. Então, terminado esse processo, aí sim a gente vai para a maturação. Nós vamos ver os queijos na maturação. Aqui, Luciana, é onde a gente acrescenta o 4º ingrediente do queijo, que é o tempo. Aqui é a maturação, eles ficam aqui cerca de 22 dias. E depois de maturados, agora é só embalar. Aliás, espera aí, ainda falta, claro, degustar. Vocês podem ver, apesar de 22 dias de maturação, ele não se tornou um queijo duro. Ele continua bem macio, né? A casca florida está protegendo. Nossa, que delícia! Maciozinho e suave, né? É uma consistência macia, né? E o sabor bem suave. E ele é um queijo para todas as ocasiões, como diz a Beatriz, minha esposa. Ele vai do cafezinho ao vinho. Perfeito. Aí é bom demais, né? Passando pela sobremesa. Oh, beleza!
E Cachoeira do Campo, que foi uma grande descoberta. O distrito é uma graça, com seus casarões conservados, suas histórias, sua gente simpática e acolhedora. É um daqueles lugares que a gente chega e logo se sente em casa. Valeu, Cachoeira do Campo! E agora, bora pra estrada!